Talvez você chegou num ponto de você estar numa alta posição, como eu já vi muitas pessoas, muitos empresários, posições altas. Mas chegou num ponto que você não consegue mais ultrapassar para o outro lado, não consegue romper, parece que é um telhado, é um muro, você não sai do lugar. E nós não entendemos que tem momentos que eu preciso parar e entender que eu preciso dar um passo para trás e voltar para aquilo que realmente importa, o meu relacionamento com Deus. Eu não posso buscar somente trabalhar para Deus, eu preciso me relacionar com Deus, porque Deus quer um povo que se relacione com Ele. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade, por estar aqui, meu Deus, na sua presença, na sua casa, meu Deus, nesse dia 31 de março. Eu creio, meu Deus, que este dia não simboliza somente o último dia, meu Deus, do mês, mas é como, meu Pai, um fechamento, meu Deus, a finalização de um ciclo e o início de um novo tempo, o início de um novo mês, o início de novas oportunidades, o início, meu Deus, de deixar coisas velhas para trás, meu Deus, enterrar no mês de março e entrar no mês de abril, com toda a confiança, com toda a força, com toda a ousadia, com toda a coragem que vem do Senhor, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que o Senhor trouxe este povo aqui hoje, não simplesmente para uma reunião, mas sim, meu Deus, por definições, para respostas ainda neste dia, Senhor. Eu creio, meu Pai, no Deus do impossível. Eu creio, meu Deus, num Deus que liberou, meu Deus, uma unção poderosa, uma unção que quebra julgos, que arranca cangas, que tira, Senhor, situações escravas da nossa vida. Uma unção do boi selvagem, meu Deus. Uma unção, meu Deus, que nos dá força. Meu Pai, nos dá ousadia. Meu Deus, até mesmo gera um constrangimento, meu Deus. Eu creio, meu Pai, num povo, Senhor, que está, meu Deus, sendo preparado, meu Deus, para coisas maiores, meu Deus, tocando em coisas maiores, pisando, meu Pai, em terras, meu Deus, abundantes, conquistando, meu Deus, a sua terra prometida. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, e eu declaro que todo espírito que se levantou, eu ordeno agora, todo demônio que se levantou para te atacar, para colocar esse medo, essa ansiedade, essa inquietação, essa preguiça, essa mornidão, esse cansaço, esse sono, esse medo, essa covardia, essa vontade de parar, esses planos, criando planos de derrota, planos de fracasso, esses planos de derrota, planos de morte. Eu quero ordenar agora que todo este medo, esta inquietação que tomou a sua vida, tomou a sua família, tomou a sua empresa, tomou os seus negócios, tomou o seu coração, você que até está inquieto, não consegue se concentrar, não consegue fechar os olhos, não consegue abrir a sua boca, você que foi tomado por um desespero, que não sabe o que fazer, não sabe a decisão que tomar, eu quero ordenar agora, aonde você estiver atuando, aonde você estiver escondido, aonde você estiver enraizado, eu quero ordenar, pegue tudo que é teu, da nossa casa, da nossa família, da nossa empresa, dos nossos negócios, do nosso futuro, em o nome do Senhor Jesus, e saia! Saia e saia, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu declaro você começando um novo tempo. Eu declaro
Você começando um novo tempo nesta segunda-feira. Eu declaro situações que até hoje impedia você de crescer, de avançar, de romper, ficando neste dia 31 de março. Você não vai mais carregar estes fardos desnecessários. Você não vai mais carregar essa culpa. Pela fé, declare no mundo espiritual que você está deixando toda essa culpa, todo esse medo, esse peso na tua vida neste dia 31 de março. Você não vai entrar no mês de abril, neste dia 31, com estas situações. Nenhuma situação vai mais te afetar, vai mais roubar a sua vida, vai mais roubar a sua energia, vai mais roubar a sua força, sugando a sua esperança. Eu declaro que a partir de hoje, o ponto final, ele é estabelecido em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu entrego, Senhor, esta reunião em tuas mãos, e que o Senhor, meu Pai, faça toda a condução, e que essa pessoa esteja totalmente aberta, meu Pai, sedenta, meu Deus, viva, meu Deus, cheia e tomada pelo poder do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, sim. Diga, eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Diga, Jesus. Repita comigo, eu bebo da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim, e eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Diga muito boa noite para você, que você tenha uma noite abençoada. Fala para ela, parabéns porque você chegou, você conseguiu chegar, você já é vitorioso. E Deus tem coisas grandes para você. Vai ser um grande dia, vai ser uma grande reunião. Vai ser uma reunião de definições na sua vida, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo, Deus tem uma recompensa completa para mim. Você sabe que temos que lembrar que o cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas sim uma corrida de resistência. Ou seja, não importa de onde você começou. Não importa quem vai chegar primeiro, importa quem vai chegar. Porque todos os dias o diabo te coloca pedras, te coloca medos, travas, situações que vêm para enfraquecer você. Roubar sua vida, roubar seu foco, sua mente. Fazer você acreditar que não é para você. O diabo está disposto, ele está convicto, ele tem uma boa identidade estabelecida, que ele é o diabo, e ele sabe por que ele foi criado. E ele faz, ou melhor, a decisão que ele tomou, né? Porque a decisão foi dele. Ele não foi criado, né? A decisão foi dele. Ele foi, mas no final, o final é que importa. Você pode estar no melhor lugar, mas se você não ver e focar nas coisas que você tem, e ficar sempre com o seu olhar para as coisas que você ainda não recebeu, você vai perder a sua vida. Nós precisamos ficar sempre atento nos momentos definidores da nossa vida. Tem muitos momentos que definem o nosso caminho. Momentos da nossa vida que pode ser um estouro, ou eu posso rodar mais 40 anos no mesmo lugar. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A primeira coisa que esse versículo nos ensina é que existe o combate certo. E muitas pessoas estão ainda combatendo o combate errado. Estão perdendo tempo com pessoas dentro da sua casa, somente querendo fazer que ela pense como você, fazer esse funcionário que pense muitas vezes
da maneira correta, da maneira que você quer que pense, mas não é questão da maneira de trabalhar. Mas fazer que todos sejam a mesma pessoa. E uma das coisas que eu aprendi, cada pessoa tem um dom, tem um talento e ela precisa ser colocada no lugar certo. Isso é ser líder. O líder é saber identificar os dons e os talentos das pessoas e fazê-la ficar encaixada como uma calça, né, como uma camisa com elastano, certinha, no lugar certo, sem sobra, ajustada, nem muito apertada, nem muito larga. Totalmente perfeita, agradável. Segundo João 1,8 diz: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. João estava com aproximadamente 90 anos de idade quando disse isso. Acautelai-vos, para não perderem essas coisas pelas quais trabalhamos. Podemos perder tudo aquilo pelo qual trabalhamos, o galardão, as recompensas, porque nós sabemos que existe a recompensa total, parcial e nenhuma recompensa. Você pode ter uma recompensa total de tudo aquilo que é direito seu, mas isso não depende de Deus. Isso depende exclusivamente de você. É interessante que, quando nós pegamos a história de Roboão, ele teve um dos maiores líderes para ele aprender. Salomão, ele não foi, o rei que era o rei de batalhas, o rei de guerras, mas é o rei que criava laços, é o rei que construía pontes, é o rei que gerava conexões, é um rei inteligente, é um rei cheio de sabedoria. E Salomão, ele era tão sábio que ele sabia que ele precisava de conselhos, de pessoas e de pontos de vista diferentes. O líder, ele está disposto a ouvir uma opinião diferente. Mas é uma opinião de alguém que chegou lá. Alguém que tem algo para te agregar. Alguém que alguém que teve as suas experiências, os seus erros, os seus acertos. E no momento definidor da vida dele, no momento que ele poderia construir um reinado, talvez até melhor, por que não, do que Salomão, ele, no momento da primeira crise, no momento da primeira situação que ele viveu, ele buscou o conselho até com os conselheiros do pai, mas também ele buscou conselho daqueles que nasceram, ou melhor, que cresceram com ele. Mas eram jovens que não tinham a menor experiência. E na hora dele ter a inteligência, eu não construí nada. Quem construiu foi meu pai. Meu pai já não está aqui. Eu não construí nada. Ao invés de eu ter a inteligência, de eu ser servo, mesmo na minha posição eu começar a servir, eu beneficiar, eu ajudar, eu aliviar o povo, eu vou pressionar mais, eu vou apertar mais o calo, eu vou apertar mais esse parafuso, eu vou ser um problema na vida dessas pessoas. Ele tomou uma decisão totalmente equivocada e foi impor mais imposto sobre um povo que já estava cheio de impostos, cheio de travas. Um povo já que não tinha mais de onde tirar. Se apertava mais, não saía mais caldo daquele limão, não saía mais caldo daquela laranja. E ele decidiu aumentar mais o imposto. E de uma tacada só, naquele momento definidor, ele perdeu 10 tribos. Você sabe aqueles momentos que você sabe que você não pode parar? Você não pode retroceder. Você não pode se distrair. Você não pode ir pelo caminho mais fácil. Você não pode ouvir pessoas que não têm nada para te agregar.
Pessoas que estão baseadas nas suas vontades, na sua vida hedonista, e não está baseado na palavra de Deus. Pessoas que todo mundo grita, vai para a direita, vou para a direita. Pessoas que gritam, vou para a esquerda, vou para a esquerda. E não entende que muitas vezes Deus está mandando você ficar no mesmo lugar. Às vezes as pessoas estão procurando, meu Deus, para onde eu devo ir? Mas Deus já te deu a direção, você não deve ir para nenhum lugar, você deve permanecer nesse lugar. Porque Deus nos coloca em situações, e muitas vezes, por baixo de autoridade de pessoas difíceis, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa dependência em Deus. No livro de Lucas, capítulo 8, coloca para mim, por gentileza. Nesta altura, aproximou-se dele um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e insistia para que fosse à sua casa. Eu quero parar nesse ponto antes de eu continuar. Jairo, ele tinha uma posição. Jairo, ele era o dirigente da sinagoga. Jairo não era uma qualquer pessoa. Ele havia tido uma construção. Ele não tinha chegado como dirigente de um dia para a noite. Talvez ele estava há anos, talvez décadas, fazendo a mesma coisa todos os dias. Ele tinha uma fé, ele tinha um posicionamento, mas tudo aquilo que ele aprendeu, todas as experiências que ele teve, toda a religião que ele possuía, talvez toda a riqueza também que ele tinha, não o permitiu conquistar aquilo que era mais importante para ele, que neste momento era a cura da filha. Talvez você chegou num ponto de você estar numa alta posição, como eu já vi muitas pessoas, muitos empresários, posições altas, mas chegou num ponto que você não consegue mais ultrapassar para o outro lado, não consegue romper, parece que é um telhado, é um muro, você não sai do lugar. E nós não entendemos que tem momentos que eu preciso parar e entender que eu preciso dar um passo para trás e voltar para aquilo que realmente importa, o meu relacionamento com Deus. Eu não posso buscar somente trabalhar para Deus, eu preciso me relacionar com Deus, porque Deus quer um povo que se relacione com Ele. Jairo provavelmente ele devia ter tentado de tudo. E foi a atitude mais difícil, com certeza, da vida de Jairo. Porque ali ele precisava passar por cima das pessoas, dos outros fariseus, daqueles que estavam na sinagoga, daqueles que não viam Jesus como Messias. E simplesmente ele precisou jogar tudo para trás, toda a sua posição, todo o seu status, toda a sua imagem, tudo aquilo que para ele até então era importante, para ele focar naquilo que realmente importa, porque se você não conseguir passar bem o bastão, você fracassou. Não existe o sucesso sem sucessão. Se você não tiver sucessores melhores do que você já está falhando. Os primeiros sucessores estão dentro da sua casa. E se você muitas vezes está tendo mais força para cobrar os de fora do que cobrar os de dentro, e muitas vezes sendo passivo dentro, porque vai que me rejeita, vai que não gostem, vai que não venha gostar, vai que venha questionar ou brigar comigo, ou N coisas dentro de casa. E uma das coisas que mais a bispa fala é que não busque o amor, busque o respeito. Busque o respeito da sua família e não o amor deles. Porque através do respeito, de uma atitude íntegra, correta, honesta, através de princípios e valores bem estabelecidos do reino de Deus, o amor vai chegar. Porque você quer o sucesso dos seus filhos. Você quer o sucesso da sua casa. Você não quer o amor deles. Porque muitos têm um amor, mas não têm um respeito. Porque filho precisa ouvir não. E Jairo,
Ele entendeu que ali não havia mais nada naquela vida a ser conquistado, ou melhor, a ser adquirido do que a cura da filha. Pode continuar, por gentileza. Porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos de idade que estava à morte. Enquanto iam a caminho, a multidão apertava Jesus de todos os lados. Enquanto ele ia, o objetivo de Jairo, isso é um ponto que nós já precisamos estabelecer na nossa vida. Não vem aqui buscar a cura, a libertação, a prosperidade. Venha buscar Jesus, que ele entre dentro da sua casa, que ele entre dentro da sua empresa, que ele entre dentro dos seus relacionamentos. Faça que Jesus entre dentro da sua casa, porque se ele estiver dentro da sua casa, a cura, o milagre, a provisão, a prosperidade, a abundância, a cura, a libertação, a ressuscitação vai acontecer. Amém? Então nós não precisamos ficar focados nas demais coisas, você precisa estar focado no reino de Deus. Porque se você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, o objetivo de Jairo era levar Jesus para dentro da sua casa. E no percurso, havia aquela multidão, como nós falamos ontem, inclusive a bispa exemplificou de maneira muito clara, que você pode estar lá apertando Jesus, você pode estar no meio da multidão, mas nada está acontecendo. Será que no meio daquela multidão não havia doentes? Não havia ninguém com problema financeiro? Será que todo mundo estava perfeito? O seu casamento estava perfeito? E não precisava de nada de Jesus? O problema é que muitas pessoas confundem em ser um fã de Jesus do que ser um seguidor de Jesus. Você precisa ser um seguidor de Cristo. Quantos estão apertando Jesus? Quantos estão tocando em Jesus? Quantos estão abraçando Jesus? Mas não tira poder, não tira nada, não consegue ter nada, não consegue adquirir nada. Vive sempre com essa mentalidade pequena, a mentalidade rasa de postar na rede social, de conquistar alguma coisa para provar para outra pessoa que você venceu. E você precisa entender que existe dois tipos de pessoas. Aqueles que estão na arquibancada e aqueles que entram no jogo. Nós não podemos estar no meio da multidão, mas não acontece nada, os milagres não acontecem. Eu continuo com o meu problema, com a minha dificuldade, com as minhas doenças, com as minhas situações. Por quê? Porque os fãs são confortáveis, os seguidores são comprometidos. Os fãs sempre serão aqueles que vêm para consumir. Os seguidores são aqueles que são os contribuintes, são aqueles que transbordam, são aqueles que semeiam, são aqueles que derramam. E muitas vezes nós estamos somente observando outros romperem as suas fortalezas mentais, encostarem em Jesus, ou melhor, nem Jesus no seu manto, e dele arrancar poder. Nesse percurso que Jairo fez, o objetivo de Jairo era levar Jesus para dentro de casa. Nós precisamos ter esses objetivos bem claros na nossa vida. Leve Jesus para dentro da sua casa. Não permita nada que impeça Deus operar milagres e maravilhas dentro da sua casa. Pode continuar, por gentileza.
E ela também, uma mulher que havia já 12 anos e sofria de uma doença que fazia perder sangue, tinha gasto com médicos tudo quanto possuía, mas ninguém a pôde curar. Ela foi por detrás de Jesus, tocou-lhe a ponta do manto e ficou logo curada da doença. Jesus então perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Pedro disse: mestre, é a multidão que te aperta e empurra de todos os lados. Mas Jesus repetiu: houve alguém que me tocou, eu bem senti que saiu de mim poder. Então a mulher, vendo que não podia mais passar despercebida, aproximou-se de Jesus, toda a tremer, ajoelhou-se aos pés e confessou diante de toda a gente a razão porque a tocara em Jesus e como tinha ficado curada imediatamente. Jesus então disse: minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Ainda Jesus não tinha acabado de falar quando chegou alguém da casa de Jairo a dizer: a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Eu me lembro, uma passagem como essa, me lembra muito do menino, o pai do menino endemoniado, que ele levou a Jesus e aquele problema só piorava. Quantos de nós estamos fazendo o que é certo? Estamos derramando, transbordando, ouvindo a palavra, dizimando, ofertando, perdoando. Estamos nos cultos, nas reuniões. E muitas vezes as coisas parecem que não estão fluindo. Parece que elas pararam. Parece que elas estagnaram e muito pelo contrário, só está piorando. Está tendo mais brigas, está tendo mais situações. Mas se nós não identificarmos que isso pode ser um momento definidor, isso pode ser um grande teste na nossa vida, e este teste é o teste que aqueles israelitas não passaram. Era uma viagem de 11 dias e eles rodaram 40 anos, porque eles não enxergaram, eles não ouviram Josué e Calebe. Eles não entenderam que ali era um momento definidor, porque Deus já havia o entregado. Eu gosto muito da frase, né, deste versículo que diz, a proteção deles foi tirada. Não há mais proteção. Quando Deus ele arranca a proteção do ímpio, e você sabe, aquilo é seu, é só você dar o primeiro passo. Quando Deus tira o poder da natureza, e Deus autoriza, Jesus autoriza, saia do barco e pisa, e aonde todo mundo afundaria, você anda. E muitas vezes esse momento definidor foi o que eles não passaram. Começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a questionar, desacreditaram no que Deus estava fazendo. O pai do menino endemoniado foi levando a Jesus e o menino começou a ter os ataques. Foi jogado no fogo, na água, aquilo começou, aquele demônio começou a se contorcer naquele menino. E quando Jesus o expulsou deste menino, ele ficou como morto. E muitas vezes nós vemos as mesmas coisas nos dias de hoje. Nós estamos levando a Jesus, nós estamos derramando, nós estamos orando, nós estamos na madrugada e as coisas parecem que não estão andando. E o que você deve fazer? Você precisa continuar. Porque não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Você precisa persistir, você precisa continuar. Deus ele trabalha nestas situações a nossa resiliência, a nossa capacidade de aguentar um soco, um chute, cair, mas nos levantarmos. Neste momento, foi um balde de água fria na cabeça de Jairo. A sua filha já morreu, acabou, não incomode mais o mestre, deixa o mestre ir para fazer outra coisa. Colocando que aquela situação que para ele era a pior situação da vida de Jairo até então, e eles colocando como era um incômodo. Você sabe que só você sabe a dor que você sente. Ninguém pode calcular a dor que você está sentindo em cima de um problema.
E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado no momento que eu julgo uma pessoa, no momento que eu queira condenar uma pessoa, no momento que eu acho que é uma fraqueza, que essa pessoa ela precisa ser forte, ela não está aguentando, você está muito fraca, você está muito sentimental, levanta daí, meu Deus do céu, eu não aguento fraqueza, eu não aguento esse cara. Cara chato, cara fraco, mulher chata, mulher fraco. E a gente sabe que cada um recebe de uma maneira. E não é simplesmente o problema, mas o histórico do que eu já vivi e a maneira que eu recebo este problema. Muitas vezes as pessoas recebem já uma gota de água num copo cheio, já vem para transbordar. Mas Jesus, Ele não vê dessa maneira. As pessoas veem dessa maneira. Quantas vezes eu falo com pessoas e eu respondo às pessoas no WhatsApp, eu mando mensagem e algumas pessoas falam: bispo, muito obrigado por você tirar um tempo, por você reservar esse tempo para mandar mensagem, muito obrigado. Tem vezes que eu recebo 2 áudios de 3, 4 minutos só agradecendo. Por exemplo, eu falei assim: gente, a gente está aqui para isso. Não tem outro sentido de nós estarmos aqui se não for para ajudar você. Eu falei: você não precisa agradecer por nada. Você não precisa, isso aqui é um prazer, uma honra de a gente poder ser uma fonte, um instrumento de Deus na sua vida. E muitas vezes as pessoas vêm até com medo pedir oração, vêm com medo relatar o seu problema. Você não pode ter medo, porque é isso que o diabo quer colocar, que o seu problema não é importante. E o seu problema é importante sim. Só você sabe a dor que você está sentindo de um sapato apertado. Somente Paulo sabia os açoites que ele tinha vivido a noite toda. Todos sabem, somente a pessoa que vive é que sabe. E você não está na posição de julgar a dor de outra pessoa. E Jairo, ele estava numa posição muito difícil. Porque já é difícil ver uma pessoa doente, imagina ver uma pessoa morta. Sabe aquela esperança? Quando vem aquele balde, você cai, você não tem nem mais força. A primeira coisa que você vê Jesus falando, pode colocar para mim, por favor? Você vê ainda, Jesus não tinha acabado de falar, chegou. A tua filha já morreu, não incomode mais o mestre. 50. Assim Jesus ouviu a notícia e disse: não tenha medos, não tenha medo, basta que tenhas fé, e a tua filha há de viver. Não temas, não temas, tão somente creia. Eu gosto muito disso porque Jesus, ele nunca vê a morte como um fim. Ele sempre falava: não, essa pessoa dorme, não temas, ela dorme. Fique em pé, não, a menina dorme. Não, Jairo, vamos lá para acordar Jairo. Porque ali não é um problema para Jesus. Não veja da maneira que o mundo vê. O mundo vê um problema que muitas vezes vem como uma falência, um desemprego, como a morte, como seu fim. E você não pode ver dessa maneira. Você precisa saber o que você está plantando. Saiba o que você está plantando. É interessante que no momento que Ezequias ele recebeu o decreto de morte, mesmo vindo de Deus, ele rejeitou e ele buscou o crédito de Deus. Sabe quando você planta e você tem crédito espiritual? Ezequias ele exigiu os seus créditos espirituais. Lembra-te da minha fidelidade. Lembra-te do que eu plantei. Lembra-te, será que hoje você pode dizer isso num decreto de morte? Lembra-te o que estou fazendo, meu Deus. Lembra-te o que eu estou plantando. Lembra-te os cultos que eu estou participando. O trânsito, a chuva, as dificuldades, os problemas em casa, os problemas no meu trabalho. Lembra-te, meu Deus, as sementes que eu estou jogando. E acorda essas sementes. Eu quero as sementes adormecidas. Você precisa buscar as sementes. Lembra-te, Senhor, de como
tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Você precisa fazer essa oração, mas com crédito. Porque se você estiver certo, estiver com integridade, estiver plantando a coisa certa, Deus, Ele é um justo juiz. E o que você plantou, você vai receber. Você não viverá injustiças. Deus, Ele vai te dar tudo aquilo que você está plantando. Mas para isso, você precisa plantar. Volta para Jairo no 50. Entrou em casa, mas não deixou que ninguém ir com ele, a não ser Pedro, Tiago e João, e aos pais da menina. Toda a gente chorava com pena dela, mas Jesus disse: não chora, não chores, não chorem, que a menina não está morta, está a dormir, está dormindo. Gente, hoje, qual é a situação? Eu quero que você, agora, para você mesmo, você diga qual é a situação hoje que está morta. Você vai dizer essa situação: não, ela não está morta, ela só está dormindo. O meu Jesus vai acordá-la. Jesus vai acordar ela. Não está dormindo. Não, não morreu. Não. Essa sentença, esse decreto, esse diagnóstico, não veio para matar. É só uma questão de tempo. Jesus vai ressuscitar. Essa situação não vai acabar como acaba na casa do ímpio. Na casa do justo tem vitória. Na casa do justo tem festa. Na casa do justo tem ressuscitação. Na casa do justo tem cura, tem libertação e tem provisão. A farinha não acaba, o azeite não acaba. Na casa do justo é diferente. Na fornalha onde tem um justo, ninguém se queima. Na cova onde o justo entra, leão nenhum toca. Não acontece nada na vida do justo. Nós estamos na guerra, mas nós saímos dela. Deus pode não te isentar da guerra, mas Ele te dá a vitória na guerra. Então você não vai olhar mais dessa maneira, como é o fim. Você não vai olhar como aqueles israelitas, porque eles perderam o seu destino porque falaram que era o fim. Não era mais fácil então a gente morrer no deserto? Sabe quando você desacredita? Eu acredito que a pior coisa para Deus é quando você não acredita nele. É quando você pratica a incredulidade. Você não pode mais praticar a incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa praticar a fé. Uma fé agressiva. Precisa de fé para ouvir um homem falar: ei, para de chorar aqui, a menina só está dormindo. Porque aqueles que não acreditam, pode colocar para mim? E então Jesus pegou na mão da menina e ordenou: menina, levante-te. Ela voltou a viver, levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, mas Jesus mandou que ela não contasse. Mas Jesus mandou que não contassem nada a ninguém. Qual é o momento definidor que você está vivendo hoje? Aqui eu falei vários exemplos. Exemplos de Roboão, exemplo de Roboão. Exemplo dos 12 espias. Exemplo de Jairo, exemplo da mulher com fluxo de sangue. Quantos exemplos que nós temos que no momento definidor, esta pessoa que era para dar uma resposta de fé, deu uma resposta de incredulidade. Hoje é um dia definidor. Quantos estavam esperando tantas coisas? Quantos estavam esperando que Deus abriria a porta, talvez por uma falta de resultado, por uma falta de uma definição, para a falta de uma concretização de uma venda? Muitos se abateram nesse dia 31, porque não acreditou e não acredita que Deus pode fazer.
Mas Deus, mesmo na morte, Deus tira alguma coisa. Mesmo na falta de resultado, Deus sempre aproveita tudo. Deus não desperdiça nada. E eu creio que muitas coisas Deus permite não acontecer na nossa vida para extrair ainda aquele resquício de medo, de incredulidade, de insegurança. Essas oscilações, essas instabilidades que ainda você é afetado. Será que nesse dia 31 você duvidou mais do que creu? Você duvidou mais do que teve convicção? Nós precisamos analisar. Porque passos de fé, quando nós vamos até o final, combati o bom combate, terminei. Você precisa terminar até o final a corrida e você precisa guardar a fé. Ir até o final. Porque você pode passar uma vida fazendo a coisa certa, mas num momento de distração, eu jogo tudo fora. Não permita jogar, depois de tanto tempo, depois de tantos plantios, tudo aquilo que você jogou na terra, você simplesmente, por uma negligência, por uma distração, por talvez uma vontade hedonista que você acreditou, eu sou merecedor, eu mereço isso, eu mereço aquilo, e não acreditar que é tudo por Deus, é tudo para Deus, é tudo com Deus, jogar tudo fora. No momento de você tomar a atitude, a decisão correta, o passo correto, você está tomando o passo errado. Qual é o seu momento definidor? Se coloque de pé, por gentileza. Eu creio que Deus está extraindo muitas coisas de nós nessa segunda-feira. E eu creio que Deus, Ele quer refinar para definir. Já parou para pensar que Deus está te refinando? Muitas coisas ainda precisam passar pelo fogo para ser refinada. Talvez nós não estamos sabendo lidar com o fogo, sabendo lidar com o calor, sabendo lidar com a pressão. Deus, Ele quer que você passe pelo fogo, que você passe pela pressão. Deus, Ele quer que você dê a resposta correta. Mas enquanto está tudo andando bem, nós sempre vamos dar a resposta correta. Quando não tem problema, quando não tem dificuldade, muitos não vão ter problema de vir no domingo, muitos não vão ter problema de tirar, talvez, fazer uma viagem, fazer algo, que não te prejudica, não te aperta muito. Mas num momento que começa a pressionar áreas na sua vida, será que eu estou dando a resposta certa? Porque Deus tem uma recompensa completa para você. Ele quer abençoar. E eu creio que nós precisamos entender o que Deus está falando conosco hoje. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero que você fale com Deus e apresente ao Senhor o que talvez aquela área da sua vida que você não está dando a resposta certa. E Deus está falando, esta resposta não vai te levar para este futuro glorioso e poderoso que você busca. Você precisa dar a resposta certa. E antes de nós orarmos com mais intensidade, eu quero que você faça um voto com o Senhor nessa noite. Deus, Ele te permitiu que você chegasse até este ponto, para que você seja pressionado e tudo aquilo que não agrada ao Senhor
seja extraído e jogado fora. O que Deus está querendo de você hoje, o que Ele está te extraindo no dia de hoje, Ele está pressionando, Ele está refinando, porque Ele quer definir. Ele quer definir áreas da sua vida. Fale para Deus: meu Deus, eu estou aqui, e o que o Senhor quiser fazer de mim, faça. Eu não quero perder o meu destino, eu não quero perder o meu futuro, eu não quero perder a minha vida. Fala para Deus: meu Deus, eu não vou parar no meio do caminho, eu não quero dar mais a resposta errada. Eu estou dando a resposta errada há muito tempo. Eu não quero mais dar a resposta errada. Eu quero começar de novo. Eu quero zerar a minha vida. Eu quero refinar esta área que está somente gerando dor, vergonha, humilhação na minha vida. Fala para Deus: a vida é sua. Abra sua boca, que Ele te encherá de palavras. Receba força, receba vigor, receba energia. Seja cheio e tomado pelo poder do Espírito. Fala para Deus. Não aceite sair da mesma forma. Você, mantenha os seus olhos fechados. Mantenha os seus olhos fechados. Você que fala: bispo, eu não tenho força, eu não tenho energia. Bispo, eu não consigo falar. Eu preciso zerar a minha vida. Vem até a frente aqui, por favor, que eu quero orar por você. Você fala: bispo, eu quero mudar a minha vida, eu quero virar essa página na minha vida. Eu não aceito ficar neste mesmo lugar, sem medo, sem dependência de imagem. Deus está refinando nesse dia 31, a vida é sua. Vem até a frente e vamos zerar. Fala: meu Deus, Deus está tocando no seu coração. E eu sei que tem muitas coisas que ainda precisam ser acertadas. E Deus, Ele quer que muitas coisas sejam refinadas, definidas desse dia 31. E tem coisas que nós precisamos deixar aos pés da cruz. Jairo, ele precisou esquecer de tudo, porque tudo que ele tinha não gerava o que ele queria. Jairo precisou esquecer de tudo. Já parou para pensar quantas coisas nós estamos abraçados como aquela boia no meio do mar, acreditando que somente aquela boia vai me salvar. E você esquece que tem problema em cima, tem problema embaixo, e você acha que somente a boia é a sua salvação. O sol vai te corroer, não tem água, tem peixes que podem te devorar debaixo deste mar. E muitos ainda acreditam que é somente essa boia. Jairo, ele tinha uma ótima posição, mas a sua ótima posição, a sua autoridade, não gerou cura dentro da sua casa. E eu quero que hoje você decida, que hoje eu estou me livrando de toda essa dependência, de todas as situações que roubaram até hoje a minha vida, para eu começar este novo tempo. Eu não irei entrar neste mês de abril com essas situações. Eu quero que, por gentileza, você ajoelhe aos pés do Senhor. Jairo, ele insistiu. E nós precisamos olhar dessa maneira. Nós precisamos virar páginas na nossa vida. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que os líderes, os pastores, os obreiros ajudem essa pessoa em oração. Vamos começar de novo. Vamos zerar a nossa vida.
Eu sei que muitas vezes falta até força para orar, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. A sua luta é a nossa luta, a sua batalha é a nossa batalha. A sua guerra nós iremos assumir e vamos guerrear com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Pertence a Jesus. Por sua graça salvou, sou tudo. Tudo que eu mais quero é Jesus. Eu canto o poder desse amor. Meu coração pertence a Jesus. Por sua graça salvou, sou minha esperança. És a força do meu ser. E eu fui feito pra ti, minha esperança és a força do meu ser. E eu fui feito pra ti, minha esperança és a força do meu ser. E eu fui feito pra ti, minha esperança és a força meu ser. E eu fui feito pra ti. Tudo que eu mais quero é Jesus. Eu canto o poder desse amor. Meu coração só a ti, Jesus. Por sua graça salvou, sou tudo que eu mais quero é Jesus. Eu canto o poder desse amor. Meu coração pertence a Jesus. Por sua graça salvou, sou tudo que eu mais quero é Jesus. Eu canto o poder desse amor. Meu coração pertence a Jesus. Por sua graça salvou, sou tudo que eu mais quero é Jesus. Eu canto o poder desse amor. Meu coração pertence a Jesus. Por sua graça salvo sou. Minha esperança és a força do meu ser. E eu fui
Você que não chegou até o altar, chegue até o altar e, como um ato profético, deixe essa situação hoje que te segura neste lugar baixo, neste altar. Você não vai voltar para a sua casa da mesma maneira. Hoje começa um novo tempo na sua vida. Que todo este fluxo de sangue te roubava a vida, que te roubava energia, vai ficar neste altar. Você não vai levantar sem estar 100% curada, 100% curado. A partir de hoje começa um novo tempo na sua vida. Eu declaro uma restauração, eu declaro uma restituição, eu declaro que hoje você encontrou, como foi a igreja de Éfeso, aonde você caiu, e está voltando a esse primeiro amor. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro que inicia hoje um tempo novo. Já nesse dia 31 de março vai ficar tudo aquilo que te segurava, essa dependência de imagem, estes medos, essas inseguranças, este espírito de imoralidade, esse demônio que te prendia no lugar. Aqueles que chegaram agora, ora, os líderes, orem novamente com eles, esses que chegaram agora. Aquilo que te segurava neste lugar, você não vai ficar neste lugar. A partir de hoje você está sendo livre. Você está sendo livre. A partir de hoje, toda essa escravidão, esta canga, este jugo lhe é arrancado, lhe é tirado a partir de hoje. E você hoje vai deixar essas situações neste altar. E você se levanta pela fé para o início de um novo tempo na tua vida. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, que todos os obreiros passem e concordem com a vitória de todos. Fale aquilo que eles estão declarando, aquilo que eles estão profetizando, profetiza com eles. Fala: eu concordo com as suas vitórias, eu concordo com as suas declarações, eu concordo com as palavras que estão sendo liberadas. Eu declaro vitória na tua vida, eu declaro vitória, eu declaro o início de um novo tempo na tua vida. Eu declaro, meu Deus, que todos aqueles, meu Deus, que hoje tomaram este passo de fé, vão começar, meu Deus, um novo tempo, uma nova história. Eu declaro, meu Pai, esses propósitos, esses pedidos materializados, concretizados, realizados, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro todos os propósitos, todos os pedidos, toda, meu Deus, esta decisão de fé que está sendo hoje, meu Deus, apresentada ao Senhor. Nós declaramos, meu Deus, materializado, concretizado, realizado. Eu declaro, meu Deus, que tudo aquilo que hoje está sendo apresentado, eu declaro, meu Deus, que a partir deste dia, nada mais seja uma trava, nada mais seja um empecilho, nada mais, meu Deus, seja um bloqueio, nada mais seja, Senhor, uma pedra de tropeço. Eu declaro, meu Pai, que se inicia um novo tempo na vida dessas pessoas. Eu declaro a vitória delas, eu concordo com a vitória delas, eu concordo com a vitória, eu concordo com a vitória, eu concordo com a vitória delas. Eu declaro, meu Pai, o início de um novo tempo, eu declaro o início de um novo tempo, de uma nova história. Eu declaro, meu Pai, que cangas, jugos, meu Pai, meu Deus, um tempo de escravidão está sendo arrancado da vida do nosso povo, meu Deus. Eu declaro o início de um novo tempo na vida do nosso povo, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero ordenar agora
que todo espírito imundo que se levantou, que até hoje tinha poder sobre a vida do nosso povo, que toda a carga, que todo peso, que todo medo, que todo sentimento, que todo bloqueio mental, todo bloqueio emocional, que todas as feridas abertas, que toda insegurança, que toda situação que hoje chega para escravizar a vida dela, que todo demônio que se levantou para matar, roubar e destruir, que toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias contra a vida destas pessoas, palavras que foram liberadas, lançadas, meu Deus, sobre eles, para destruir, meu Deus, para amarrar o futuro, meu Deus, que toda situação mal resolvida, que toda trava financeira, que toda trava no casamento, que toda trava com os filhos, que toda trava na saúde, nós ordenamos agora, pegue tudo que é teu, da nossa vida, da vida da nossa família, do Ministério Mudança de Vida, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia e saia, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Pela fé, eu quero que você visualize essa situação já resolvida. Nós precisamos criar painéis extraordinários dentro da nossa mente. E nós precisamos crer que o passo que eu estou dando não vai ficar somente aqui, mas inicia também um novo comportamento, uma nova disciplina espiritual. Um tempo de autogoverno, um tempo de autocontrole, um tempo que você estará priorizando a partir de hoje a Deus, e não mais sendo roubado por situações que chegam na nossa vida. Você já está pela fé vendo essas situações resolvidas, e eu concordo com esta imagem que você está criando. Eu concordo com este painel extraordinário que você já está visualizando na sua mente. Essa situação totalmente resolvida. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que tudo aquilo que você fez, todos os plantios que você está hoje, plantando, e as situações que você está deixando aos pés da cruz, neste altar, vai gerar grandes frutos de justiça na sua vida. Eu declaro que você vai poder começar um tempo de grandes testemunhos. Você vai poder contar testemunhos antigos, situações até que parecia que não ia acontecer mais, que parecia impossível você viver essas situações, você viver essas conquistas. Mas eu declaro você vivendo e conquistando para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Todas as situações que te trouxe até este altar, elas ficaram aqui hoje. Você está voltando livre de qualquer jugo, de qualquer canga, de qualquer passado, de situações que te seguravam neste lugar. A partir de hoje, pela fé, você começa um novo tempo. E você não vai voltar mais com os pensamentos que talvez pode acontecer, talvez eu vou cair, não vou conseguir manter essa decisão. Não, você vai manter, porque você não está sozinho. Deus está te dando graça, e nós estamos aqui. Você não está sozinho. A sua luta é nossa luta, o seu combate é o nosso combate. E a sua guerra nós vamos guerrear juntos, em o nome do Senhor Jesus. E eu declaro que você já está curado, você já está curada, você já está livre
de todas as cargas, de todo o peso que você carregava até hoje. Você vai ver uma facilidade no orar, de ouvir a palavra, você vai entender a palavra que você está ouvindo. Você vai ter prazer, uma satisfação em louvar a Deus, em ler a Bíblia. Você vai começar de novo aquele tempo do primeiro amor. O tempo que você não usava mais relógio e nem queria ficar com o celular perto de você, nada que te distraía. Você vai amar a Deus a partir de hoje. Não estou dizendo que você não amava, mas você vai ver o que é ser amado. Porque muitas vezes nós até amamos, mas nós não aceitamos o amor. E por isso que nós nos sabotamos. Não, você não vai mais se auto-sabotar. Você vai aceitar esse amor. Acabou buscar amor de pai, amor de mãe, amor de filho. Você vai acreditar no amor de Deus. Porque Ele te satisfaz, que te deixa pleno, que te deixa abundante, que deixa curado. Acabou. Repita comigo, Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus te ama. Fala para essa pessoa, Jesus te ama. Acabou. Jesus te ama. É isso que você precisa saber. Jesus me ama e eu não preciso de mais nada. Se Jesus me ama, eu posso tudo. Eu consigo tudo. Eu venço tudo. Eu supero tudo. Nada é impossível para mim. Se Jesus estiver comigo, acabou. Eu não negocio mais com o problema. Eu tenho a unção do impossível, a unção da força do boi selvagem. Fala, eu possuo essa unção. A unção, a força do boi selvagem. Repita comigo, meu Deus já me tirou do Egito, da terra da escravidão, da terra da humilhação, da terra da vergonha. Fala para essa pessoa, você já saiu do Egito. Acabou. É isso que você precisa saber. Você já saiu do Egito. Você não vai viver mais como escravo, porque você não é escravo. Porque a Bíblia diz, aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se o Espírito do Senhor está com você, você é livre. Você pode ter sido colocado em qualquer situação. Paulo foi colocado na prisão, mas era o que era mais livre naquela prisão. E era uma atitude tão agressiva de fé, que quando Deus se manifestou com aquela atitude de fé, a prisão foi desativada. Não foi a cela dele, foi a prisão toda. As estruturas foram arrebentadas e todas as celas foram abertas. Uma pessoa livre abre todas as outras celas. Você tem o poder de abrir qualquer cela, mas nenhum escravo liberta outro escravo. Somente quem é livre liberta pessoas escravas. Repita comigo, eu sou livre. Em nome de Jesus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e parabeniza ela. Você é livre. Você é livre. Os obreiros, abraço aqui, ó. Você é livre. Eu falo para o obreiro, obreiro abraça o obreiro, obreiro abraça aqui o povo. Ai, meu Deus do céu. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. E antes de nós finalizarmos, eu queria fazer uma oração especial para os empresários e os futuros empresários. Venha até a frente que eu quero orar por você. Os empresários e os futuros empresários. Os empresários e os futuros empresários que querem ser empresário. Quem não quer ser empresário, tem gente que às vezes você não quer ser empresário, não quer abrir um negócio, não tem problema nenhum. Isso não é um problema, né? Mas eu quero orar com os empresários e aqueles que querem se tornar um empresário. Eliaquins. Eu quero orar. Ungem eles, por favor. Ungem eles. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Isaías 22. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias,
E eu o vestirei com roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava. Passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Ele é quem será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves. Você tem uma chave aí ou não? Você tem uma chave? Eu não tenho chave aqui, mas vou arrumar uma chave depois. Vou arrumar. Então você vai segurar essa chave com um ato profético. Eu lhe darei as chaves do cargo que ele ocupará como homem, repita comigo, como homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. Agora continua repetindo: o que eu abrir, ninguém fechará. E o que eu fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar com uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Vocês têm uma missão clara no reino: se tornarem mantenedores do reino. Dinheiro tem propósito, riqueza tem propósito. Porque riqueza sem propósito, cadê o bispo Natan? Falou ontem. O que vira? Bezerro de ouro. Então, se você não tiver o propósito correto, você vai estar no propósito errado. Então, antes de você se limitar somente naquilo que eu posso ter para a minha vida, somente pagar minha continha, somente comer minha carninha, somente tudo com unha, ter minha casinha, né, ter o meu carrinho, né, ter minha bicicletinha, ter meu tênisinho, acabou, vocês não usam mais o inho. Vocês vão ter seus carrões, as suas casonas, as suas mansões, os nossos templos grandiosos. Esse é o objetivo. Deus, os nossos ônibus de 50, 55 lugares, e ele vai chegar, pela fé, vai chegar, eu te garanto isso, vai chegar. Eu não termino, pela fé, este ano, se nós não tivermos esse ônibus. Nós vamos ter esse ônibus novo, e vocês que vão pagar. Vão pagar. Nós vamos ter o quê? Dignidade, dos melhores templos, os mais limpos, os mais organizados, os mais excelentes, com os melhores equipamentos, as pessoas mais vitoriosas, mais cheias do Espírito Santo, ricas, pessoas abundantes, vai vir daqui, vai vir de vocês. Deus separou vocês para isso. Nós vamos orar, eu quero abençoar a sua vida, aí depois eu quero colocar a mão sobre a sua cabeça, eu quero derramar essa unção de riqueza, do impossível que Deus nos deu. Essa chave, você tem a chave que abre portas poderosas. Então, você vai abrir portas que nós não conseguimos abrir. Deus vai te usar para você abrir portas e levar o ministério a lugares que nós não iríamos conseguir sozinho, mas com a ajuda de Deus e a sua ajuda nós vamos chegar. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, se você não vai limitar mais com o inho, você vai começar a usar o ão em tudo, né? Tudo que eu vou fazer vai ser eu vou dar um dizimão, eu vou dar uma ofertão, eu vou fazer um projetão, mudança de vida, vai ser tudo com ão agora, independente se tem aumentativo, diminutivo, não quero saber agora, né, da língua portuguesa, eu quero que a gente vai usar o aumentativo para tudo, vou aumentar tudo, né, porque é assim que Deus faz, Deus aumenta tudo. Você pega 5 pães, 2 peixinhos, alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando Deus faz assim, e faz de balde, e é isso que eu quero fazer, e é isso que eu quero que Deus faça na sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus, e eu quero que todos os líderes
E todos os obreiros nós vamos orar e nós vamos declarar bênçãos, riquezas e vamos impor as mãos. E eu creio, você sai daqui com essa unção de riqueza depois para você transbordar na vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos nesse momento e nós queremos declarar, meu Deus, esta unção de riqueza, essa unção de abundância, da prosperidade. Eu declaro, meu Deus, e quero abençoar, meu Deus, a cada um, que aonde eles tocarem, venha, meu Pai, gerar abundância, riqueza, prosperidade. Eu declaro prosperidade, eu declaro abundância, eu declaro prosperidade, eu declaro riqueza, eu declaro abundância, eu declaro, meu Deus, o nosso povo se tornando os próximos milionários, bilionários do Ministério Mudança de Vida. Eu declaro os próximos bilionários, milionários do Ministério Mudança de Vida. Eu declaro, meu Pai, esta unção de riqueza que foi derramada para os Eliaquins, para os administradores, para os girés do reino, que vão ser os pagadores de contas, aqueles, meu Pai, que vão pagar, que vão transbordar, que vão comprar, que vão quitar os templos, que vão comprar os ônibus, que vão, meu Deus, ser os mantenedores para projetos milionários, meu Pai, bilionários. Eu declaro, meu Pai, essa unção de riqueza, essa unção, meu Pai, da prosperidade, essa unção de riqueza sobre o nosso povo. Recebe essa unção, a unção da riqueza, da abundância. Eu declaro, meu Pai, um povo rico, um povo inteligente, um povo com ideias, meu Pai, criativas, um povo, meu Pai, que estará plantando e executando, um povo, meu Pai, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de autoridade, com os melhores contatos, com as melhores ideias, com o plano de criar e os planos para executar. Eu declaro os milionários, os próximos milionários do Ministério Mudança de Vida. Eu declaro os próximos milionários do Ministério Mudança de Vida. Essa unção de riqueza para transbordar com propósito. Essa unção, meu Pai, para transbordar, meu Deus, cada vez mais do reino de Deus. Meu Pai, nós declaramos essa unção de riqueza, essa unção da abundância, essa unção, meu Deus, que vem elevar, alavancar, meu Deus, alavancar a cada um que está aqui, meu Deus, a patamares milionários, bilionários, meu Pai, milionários, os próximos milionários, bilionários, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, essa unção sobre o nosso povo. Eu declaro essa unção sobre o nosso povo. Eu declaro essa unção para o nosso povo rompendo, o nosso povo rompendo. Eu declaro o nosso povo rompendo, o nosso povo vendo, meu Deus, negócios se materializando, negócios sendo materializados, sendo concretizados, sendo realizados. Eu declaro, meu Pai, negócios sendo realizados, materializados. Eu declaro negócios sendo realizados, materializados, negócios sendo realizados, materializados, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, negócios sendo materializados, negócios, meu Pai, sendo gerados. Meu Pai, eu declaro clientes, meu Pai, perseguindo, procurando, só comprando, se fidelizando, meu Pai, com os nossos Eliaquins, com os nossos mantenedores. Meu Deus, muitas coisas estão sendo mudadas, alteradas, liberadas, destravadas, desbloqueadas, aceleradas para o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, nosso povo contando
testemunhos já neste 1º de abril, enquanto o mundo vai pregar o dia da mentira, a gente vai falar: hoje é o dia da glória de Deus, o dia da verdade, o dia que Deus está abrindo portas para o ministério, mudança de vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero agradecer, meu Pai, por esse trabalho. Eu quero agradecer, meu Pai, pelas palavras que foram liberadas. Eu quero agradecer, Senhor, meu Deus, por essa unção que foi derramada sobre nós hoje aqui. Nós saímos daqui, meu Deus, com pessoas diferentes, transformadas. Ninguém, meu Pai, entrará no mês de abril como qualquer mês. Nós, meu Pai, estamos deixando situações nesse mês e nós entramos, meu Deus, meu Pai, com essa unção do boi selvagem, que nada mais vai domesticar a nossa vida, nada mais será uma trava na nossa vida. Meu Deus, não haverá, Senhor, não haverá, meu Deus, gigante grande demais, montanha difícil demais para ser escalada. Meu Deus, nada, meu Pai, eu pego, meu Deus, para a minha vida e para a vida do nosso povo, aquilo que o Senhor disse para Zorobabel: quem é você, montanha majestosa? Se tornará uma planície perto de Zorobabel. Eu creio nisso. Nós não teremos mais, meu Deus, cadeiras disponíveis na igreja, todas serão ocupadas. Um povo curado, cheio do poder do Espírito, convicto, meu Deus, convicto, agressivo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço, meu Pai, por cada um, Senhor, que está aqui, porque eu sei que eles, meu Deus, hoje estão voltando com as suas respostas e as suas definições. Receba as suas respostas e as suas definições que você veio buscar. Hoje você sai daqui para testemunhar, ter a convicção pela fé do que eu estou falando. Você sai daqui já para testemunhar. Coisas estão sendo resolvidas enquanto você está aqui. Eu creio nisso. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua família, eu abençoo o Ministério Mudança de Vida. Eu agradeço por esse trabalho, meu Deus, muito obrigado. Nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.